Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto dia da leitura bíblica anual. Na leitura de hoje, nós vamos ler Lucas, capítulo 8, versículos 1 até o 25, depois vamos ler Gênesis, capítulo 12 e por fim leremos o Salmo de número 6. Começando ali em Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 25, nós vemos vários episódios a respeito da vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Por exemplo, Lucas começa falando a respeito de algumas mulheres que tinham uma participação muito importante no ministério de Jesus, que eram mulheres que chegavam até mesmo a sustentar o ministério de Cristo enquanto ele estava aqui na Terra. Depois Jesus se encontra com uma grande multidão de pessoas e ele conta uma parábola, uma história a respeito de como as pessoas reagem ao Evangelho. Ele conta a história do semeador que sai a semear. Existem então 4 reações que Jesus fala para quando se prega o Evangelho para alguém. A primeira reação é daquele que a semente caiu na beira do caminho, ou seja, ele ouviu o Evangelho, mas rapidamente o inimigo das nossas almas trata de fazer aquela pessoa esquecer ou não dar importância, então ela não absorve as palavras de salvação de Jesus, não deixa que as palavras entrem no coração dela. A outro tipo de pessoa que ouve a palavra do Senhor são aquelas em que a semente cai sobre as pedras. Essa pessoa recebe a palavra até nasce, até começa a crescer, ela recebe com alegria, Jesus diz, mas ela não tem raiz, ela não tem profundidade. Quando surgem as provações, rapidamente elas se desviam. Há também aqueles que são como os que a semente que é plantada e junto dela crescem os espinhos. E esses espinhos, quando crescem, eles sufocam, eles acabam matando a palavra no coração dessa pessoa. Jesus diz que os espinhos são as riquezas, os prazeres da vida e as preocupações. Mas há por fim aquele que ouve a palavra do Senhor e ele recebe no coração, ele deixa que essa palavra frutifique dentro do seu coração. E essa pessoa frutifica com perseverança. Depois Jesus fala a respeito da luz. Ele diz que quem tem a luz do Evangelho não pode deixar ela escondida. Então, se você tem a luz de Cristo, deixe a sua luz irradiar para o mundo. Jesus, para finalizar essa leitura, a passagem em que ele acalma a tempestade. Jesus está no barco com seus discípulos e ele vai dormir, descansar. Teve um longo dia de serviço. De repente vem uma tempestade muito forte e os discípulos ficam com medo. Acordam Jesus levanta-se e acalma a tempestade. Reclama um pouco da falta de fé dos seus discípulos e os discípulos ficam admiradíssimos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mostrando assim o poder do Senhor sobre todas as circunstâncias da vida. Depois nós vamos para Gênesis, capítulo de número 12. Em Gênesis, capítulo de número 12, nós vemos o chamado de Deus a Abrão. Aqui é o começo da história do pai da fé. O Senhor chama Abrão e diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse aqui é um grande passo de fé de Abrão, porque o Senhor não disse para onde ele tinha que ir, apenas disse para ele ir. E Abrão foi. Vemos também, nesse capítulo 12, a história de quando Abrão vai para o Egito. Houve uma grande fome ali no lugar em que Abrão estava morando, e ele com sua esposa, o seu sobrinho e as pessoas que viviam com eles foram para o Egito. Nesse momento, Abrão tem uma queda na sua fé. Ele teme Sarai, né? Sua esposa era uma mulher muito bonita e ele teve medo de ser morto por causa dela. E disse para ela falar que era a irmã dele. Foi o que ela fez, eles afirmaram que ela era irmã, isso era uma meia verdade, né? Não era completamente mentira, mas não era totalmente verdade. E o faraó, rei do Egito, pegou Sarai para ser uma das suas esposas. Mas o Senhor trouxe grandes provações, tribulações sobre a casa de Faraó, trouxe algumas pragas, até que
ele foi falar, o faraó foi falar com Abrão e descobriu que ela era que ela era de fato mulher de Abrão. Isso foi um problema de fé de Abrão. O pai da fé também teve uma certa crise de fé, mas o Senhor mostrou que era capaz de proteger Abrão e Sarai, não importa as circunstâncias. E ele devolveu a esposa, o faraó devolveu a esposa de Abrão para ele. Finalizando a leitura de hoje, nós vamos para o Salmo de número 6. No Salmo de número 6, nós vemos novamente um Salmo de Davi. Possivelmente Davi passava aqui por uma situação muito difícil, porque ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele, porque ele está até mesmo enfermo, debilitado, ele se sente mal, possivelmente uma doença ou possivelmente um pecado que fez ele ficar muito mal. E ele pede ao Senhor misericórdia, ele pede a Deus que socorra, que o salve. E ele acredita que Deus é capaz de fazer isso. Ele diz no finalzinho do capítulo 6, ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor acolhe a minha oração. Essa é uma certeza que todo aquele que passa por sofrimento, que passa por enfermidade, ou aquele que está sofrendo por causa de algum pecado, pode se arrepender, pode passar pelo sofrimento sabendo que o Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele tem misericórdia de nós. Davi falou um segredo muito grande no verso 4, quando ele diz: volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça. O Senhor, Ele tem graça para as nossas vidas e Ele é poderoso o suficiente para nos proteger em toda e qualquer situação. Para recapitular, a leitura de hoje foi Lucas capítulo 8, versículos 1 a 25, Gênesis capítulo 12 e o Salmo de número 6. Façam uma boa leitura e até amanhã.